Você já parou para pensar na confiança que Jesus tinha em Deus? Uma fé tão grande que ele andou sobre as águas. Uma confiança tão firme que ele acalmou uma tempestade apenas com a sua voz. No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 24, vem falando um pouco sobre isso. Diz assim, o barco já estava a muitas centenas de metros da terra, em grandes dificuldades, por causa das ondas, porque o vento era contrário. Mas, na quarta vigília da noite, ele foi ao encontro deles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos ficaram assustados e disseram: "É uma aparição", e gritaram de medo. Mas nós sabemos que era Jesus, né? Jesus ia ao encontro deles e ia socorrê-los. O interessante é que a gente vê esse relato e não procura se inspirar nele, porque na verdade, o que isso nos ensina, né? O que nós podemos tirar de lição de tudo isso? Esses milagres não foram apenas demonstrações de poder, foram lições de confiança. Jesus não duvidava do cuidado do Pai. Ele sabia, nenhuma onda, nenhum vento, nenhuma situação era maior que a presença de Deus. E ainda aprendemos muito mais de tudo isso. Que no meu dia a dia, no nosso dia a dia, nós também podemos confiar em Deus. Quando enfrentamos problemas no trabalho, dificuldades na família, preocupações financeiras ou incertezas sobre o futuro. Assim como Jesus confiou no Pai, nós também podemos descansar nele, ter plena confiança. A fé não tira as lutas, mas traz paz no meio delas. E o interessante é que quando a gente continua lendo o relato de Jesus andando sobre as águas, a gente vê que Pedro chegou a dizer assim: "Se é o Senhor, ordene que eu ande também sobre as águas." Então ele disse: "Venha", e Pedro foi. Mas aí aconteceu algo extraordinário. Eu vou ler esse relato para vocês. Aí no capítulo 14, o versículo 30, quando Pedro foi até Jesus, aí o 30 diz assim: "Mas ao olhar para o vendaval, ficou com medo, quando começou a afundar, e gritou: Senhor, salve-me." Aí se a gente for continuar lendo o 31, a gente vê que Jesus estendeu a mão e ajudou Pedro. Mas vocês viram, o versículo disse que ele começou a olhar, o vendaval. Pedro, ele tirou a concentração de Jesus e se concentrou na tempestade, no problema que estava ao redor. Então a mesma coisa se dá conosco. Quando que a gente afunda nos problemas? Quando que a gente olha ali para aquelas dívidas enormes, a gente olha para algo que está acontecendo na nossa vida e acredita que não tem jeito para resolver? É quando a gente passa a olhar só para o problema e esquece de se concentrar em algo que pode nos ajudar, ou em alguém que pode nos ajudar, que é Deus. Claro que nesse mundo nós sabemos que nós resolvemos coisas como dívidas, problemas, é muito fácil de resolver quando se tem o dinheiro. Mas nós temos que ter esse apoio de Deus. Pedro ali naquele momento, ele só tirou a concentração de Jesus. Ele olhou para o vendaval, a Bíblia não fala o que ele pensou na hora, mas provavelmente, digamos que ele pensou assim: "Uau, eu estou andando na água, mas no meio da tempestade, que coisa perigosa." Digamos que ele pensou isso, Então ele tirou totalmente a concentração de Jesus naquele momento. Ele tirou a concentração dele em Jesus, mas Jesus firme olhou para ele e o ajudou, e ainda falou que ele estava com pouca fé naquele momento.
Então a mesma coisa acontece conosco. Nós temos que nos concentrar em Deus quando estivermos com problema. Em João, no capítulo 16, o versículo 33, Jesus deixa claro que no mundo nós teríamos tribulação. Mas aí ele continua dizendo assim: mas coragem, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer com a ajuda dele. Quando fala assim, vencer o mundo, vencer os problemas, as aflições, tudo que nos deixa aflito, a gente vai vencer com a ajuda de Jesus. E embora a gente esteja cheio de problema, a gente vai sentir a paz de Deus que guarda o nosso coração, como fala lá em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7 deixa claro, né? Fala assim, olha só: não fiquem ansiosos por causa de coisa alguma, mas em tudo, por orações e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente, por meio de Cristo Jesus. Então, quando estivermos com o problema parecer maior do que as soluções, né? Porque geralmente é assim que a gente pensa. Então vamos orar, em vez da gente ficar ansioso e termos até uma doença ou um problema de saúde por causa de outros problemas que temos, vamos orar e pedir a ajuda de Deus. Porque ali deixou claro que por meio de Cristo Jesus a gente vai sentir uma paz enorme e essa paz vai guardar o nosso coração. É como se a gente tivesse assim carregando uma pedra nas costas, enorme, e quando a gente ora, Deus vai e nos ajuda com aquela pedra. Ele pega aquela pedra para ele, né? O peso daquela pedra ele tira. Embora o problema continue, mas a gente já vai continuar mais leve, porque estamos sendo ajudados por Deus. Então vamos fazer isso a partir de agora. Então, pessoas, se Jesus andou sobre as águas e acalmou a tempestade, o mesmo Deus pode acalmar a nossa alma, a minha alma, a sua alma. Ele pode fortalecer a nossa caminhada. Basta confiar, acreditar e entregar tudo nas mãos dele. Então vamos confiar, vamos acreditar, orar, pedir ajuda. E ao invés de estarmos ansiosos por causa de algo que vai acontecer, ore a Deus, segure na mão dele que ele vai lhe ajudar. Jesus não andou sobre as águas, Jesus não acalmou tempestades. Então, nós vamos conseguir resolver os nossos problemas com a ajuda de Deus, assim como Jesus, tudo isso que ele fez foi com a ajuda de Deus, viu? Foi um prazer, né, poder fazer mais um vídeo com vocês, baseado na Bíblia. Eu vou deixar um spoiler para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar de algo que muitas vezes traz assim um certo conflito, né? Um impacto para as pessoas. Que é sobre o dinheiro na vida dos cristãos. Como é que eu devo lidar com isso, né? No próximo vídeo eu vou trazer alguns textos que nos ajudam a entender mais e a ter esse equilíbrio, né? De ter um investimento, de investir, de ter um dinheiro para poder organizar a nossa vida. Porque nós sabemos, nós podemos ter fé em Deus, mas também nós temos que lutar pelas coisas do nosso dia a dia. A gente luta e Deus nos abençoa. Então no próximo eu vou falar sobre isso, tá? Um abraço a todos. Por favor, se vocês estão gostando dos meus vídeos, gente, deixa um like, se inscrevam, compartilhem, porque para mim isso faz uma enorme diferença. O YouTube vai entender que vocês estão gostando do meu vídeo e vão jogar para mais e mais pessoas assistirem. E nós não sabemos quantas pessoas nesse mundo, né, estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Então, quando vocês fazem isso e esse vídeo vai para mais pessoas,
quantas pessoas nós não vamos poder ajudar, né? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.